Está um boato em todo o Brasil dizendo que o presidente Lula é um fenômeno. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Já já ele vai entrar no Guinness. Eu já vi greve de professor, greve de servidor, greve de tudo quanto é jeito, mas agora greve de prefeito. E ele apoiou, realmente, o cara, ó. É isso aí, tome, não fez o L? Não, L, então. É, greve é com ele mesmo. Greve é com pois Lula. é. Nunca vi um negócio dele na minha vida, só ele, só um pai dos pobres. Aliás, cada vez ele tem mais filho, né, pai do pobre? Tá feio o negócio, hein? Olha, tem que ser o nível máximo do ser assim, sem nenhum tipo de escrúpulo pra mentir desse jeito. Porque eu não consigo, olha, eu só posso te chamar de mentiroso, senhor delegado Palumbo, sabe por quê? Porque não dá pra acreditar que você tá fazendo isso porque você é ignorante. Porque você é um delegado de polícia, bacharel em direito, então não tem como eu dizer que você fez isso por ignorância. É impossível. Porque você não é o cara ignorante, você conhece a lei. Só que, se você conhece a lei, por que você tá falando que o Lula é responsável pela greve dos prefeitos? Então vamos entender um pouquinho isso? Se ele faz isso na frente de uma câmera, imaginem o que ele não fazia como delegado. É o Lula, né? É o Lula que é o problema. Tá bom, vamos lá então. A primeira coisa que eu tenho que explicar pra vocês foi a queda na arrecadação do ICMS que o Bolsonaro fez. Todos os municípios e os estados dependem basicamente de ICMS. É uma das maiores arrecadações, tá? E isso acabou com as cidades e com os estados. E quem teve que cobrir essa bomba agora é o governo Lula. Então vamos começar pelo ICMS, tá? Depois eu explico o resto, mas vamos começar pelo ICMS. Vamos lá. Governo Bolsonaro. Vamos lá. O ICMS é a maior fonte de arrecadação estadual, quase 90% de todos os recursos dos estados. É com a arrecadação do ICMS que os governadores pagam salários de professores, médicos, policiais militares e civis e demais funcionários estaduais. É do ICMS também que saem os investimentos para a construção de melhoria de escolas, hospitais e postos de saúde, estradas, saneamento básico. Além disso, os governadores repassam aos prefeitos de todos os municípios 25% do que é arrecadado. E no município, os prefeitos também usam esses recursos para pagar os professores municipais, os agentes comunitários de saúde, a merenda escolar, construir e melhorar as escolas e postos de saúde, entre outros programas. Esse vídeo é um vídeo do Senado Federal de 2022, quando o Bolsonaro resolveu cortar o ICMS, pra você, gado louco, vagabundo, fica falando que o superávit dele era verdadeiro e que a deflação era verdadeira, quando na verdade era tudo falso. Por conta de cortes, fazendo caridade com o dinheiro alheio. Ele tirou a arrecadação dos estados e municípios e você, gado, defendendo o vagabundo. O efeito do corte no ICMS sobre combustíveis pode até ajudar a diminuir o ritmo do aumento da inflação agora, como espera o governo federal. Mas como só vale até dezembro, em janeiro, a chance de voltar à escalada inflacionária é grande. Isso tinha prazo e o Bolsonaro não falava pra vocês. E a gente cansava de repetir. Isso só vale até dezembro, depois volta tudo pior. O governo federal tem o controle acionário da empresa e pode usar a caneta para mudar a estrutura dos preços. Mas essa mudança afeta, entre outras coisas, a distribuição dos lucros para os grandes acionistas privados. Ah, tá explicado, né, vagabundagem? Tá explicado, né, vagabundagem? Bando de gado, vagabundo. Ele não queria mexer nos lucrinhos, né, do pessoal, né? É por isso que a Petrobras distribuiu os maiores dividendos do planeta, né? Que coisa, né? O Brasil, que o Bolsonaro disse que estava quebrado, distribuiu os maiores dividendos do planeta, né? Ele não queria mexer nos dividendos, né? Ele queria que o povo pagasse os dividendos dos caras. Será que ele tem muito amigo que tem ação da Petrobras? Será? Então vocês entenderam que a queda do ICMS foi o primeiro fator, tá? É essa bobagem, essa maluquice vagabunda desse Bolsonaro que tirou o ICMS pra tentar se reeleger, pra diminuir preço de combustível, tirando a arrecadação dos estados e dos municípios. Vamos diminuir o combustível, vamos, mas aí não tem dinheiro pra educação, não tem dinheiro pra pagar professor, não tem dinheiro pra pagar segurança pública. Né, Bolsonaro? Que estratégiazinha de vagabundo, não? Aí virou o ano, isso tem que acabar, né? Isso teve que acabar. Aí o que acontece? O Bolsonaro, que enrolou pra fazer o censo, ele foi fazer o censo no final do ano. Aí o que aconteceu? Descobriu-se que o Brasil tem 10 milhões de habitantes a menos. E o Fundo de Participação dos Municípios, o governo federal ele é obrigado a fazer 3 depósitos mensais para cada município. Isso de arrecadação de imposto de renda e arrecadação de IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados. Chegou na hora de fazer a distribuição para os municípios, descobriu-se que tinham 10 milhões de pessoas a menos no Brasil. Consequentemente, as cidades arrecadaram menos
Fundo de Participação dos Municípios, porque o Fundo de Participação dos Municípios está diretamente ligado à quantidade de pessoas que esses municípios têm. Então juntou o ICMS com o Fundo de Participação dos Municípios. Mas a gente tem que lembrar bastante aqui que o Fundo de Participação dos Municípios, ele é uma parcela pequena, perto do restante dos impostos que as prefeituras arrecadam. Então a gente tem que lembrar também que tem muito prefeitinho vagabundo que fez várias coisas erradas no município, não administrou bem o dinheiro, e aconteceu o quê? Eles ficaram sem grana. E aí eles botam a culpa em quem? No Fundo de Participação dos Municípios. É fácil, né, governar assim, né? E o IPTU que vocês arrecadam? E o restante das arrecadações? E aí, como é que tá? O IPVA, o IPTU, as multas, né? Vocês não estão administrando? Tudo é culpa do Fundo de Participação dos Municípios? Não. Por que vocês não reclamaram com o Bolsonaro também? Por que todos vocês não reclamaram com o Bolsonaro? Porque sabem que o Bolsonaro pode fazer mais nada com vocês, né? O Bolsonaro não tá mais no poder, né? E não adianta ficar reclamando, né? Vocês foram reclamar pro Lula e tentar destruir a imagem do atual presidente, que não tem absolutamente nada com isso. Outra coisa, eu preciso deixar bem claro aqui. O Fundo de Participação dos Municípios não tem absolutamente nada a ver com o governo federal. Ou seja, Lula tem menos ainda obrigação de atender qualquer manifestação de prefeitos. Sabe por quê? Porque o Fundo de Participação dos Municípios, as contas deles são feitas pelo Tribunal de Contas da União, que faz parte do Poder Legislativo. Vocês tinham que estar reclamando, então, com o Poder Legislativo e não com o Poder Executivo, né? O Poder Executivo só repassa. E sabe o que está sendo feito agora? Por pedido do presidente da República, quem vai ter que passar uma PEC é o Congresso, vai ter que passar uma PEC para fazer um projeto de lei aí para repor esse dinheiro que os municípios perderam, porque os prefeitos não tinham sequer uma reserva aí para qualquer tipo de baixa na arrecadação. Então, se você tem que falar alguma coisa sobre qualquer pessoa, a última pessoa que você tem que reclamar é justamente o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não tem absolutamente nada a ver com o Fundo de Participação dos Municípios. Sabe quem tem a ver com isso? Bolsonaro, que cortou o ICMS, né? Que fez aquele esqueminha de acabar com o ICMS para diminuir gasolina, né? Que foi um negócio absurdo. E em compensação ele deu os maiores lucros e dividendos da história para grandes acionistas da Petrobras. Então o grande culpado disso é o Bolsonaro e os prefeitos que não, de maneira nenhuma, fizeram uma boa gestão das suas prefeituras. Então greve de prefeito não tem absolutamente nada a ver com o governo federal. Pelo contrário, agora quem vai salvar esse bando de prefeitinho, mequetrefe, prefeitinhos mentirosos, deputados mentirosos e prefeitos irresponsáveis que colocaram essa culpa no governo federal? Porque esses prefeitos provavelmente nem sabem como é feito o Fundo de Participação dos Municípios, né? Porque eles são tão ignorantes, tão burros, tão imbecis, que eles fizeram greve contra o governo federal. Greve. Fizeram greve. Prefeito fazendo greve. Todos vocês deveriam ser presos. Presos! Porque se vocês soubessem como é feito o Fundo de Participação que eu acabei de explicar, que não tem nada a ver com o governo federal, vocês deveriam minimamente vir a público e pedir desculpas pelo que fizeram. Minimamente. Porque, na minha opinião, vocês deviam estar presos atrás das grades. Vamos ver agora a fala do ministro Padilha com relação à ajuda aos municípios. Vamos lá. Então o presidente Lula nos autorizou na tramitação de um projeto de lei complementar, o PLP 136, que o governo já mandou em maio para o Congresso Nacional, que foi definido há cerca de 2 semanas o Zeca Dirceu, líder do PT, como relator. O presidente nos autorizou a acertar com o relator 2 medidas hoje para o seu relatório que ajudam os municípios brasileiros. A primeira medida, esse PLP é de compensação da queda do ICMS. Ele consolida aquele acordo que aconteceu na Justiça, feito pelo governo federal, ministro Haddad da Fazenda, da AGU e nós da SRI com os governadores e prefeitos, que fechou um acordo de compensação de cerca de 27 bilhões de reais da perda do ICMS dos estados e impacta nos municípios por conta das medidas do governo anterior. Tá aí, seu bando de vagabundo bolsonarista safado, seu bando de cretino vagabundos. Você viu de quem é a perda? A perda do ICMS? Quem foi o responsável? Quem foi o irresponsável? Como isso, cerca de 25% vai para os municípios, que é o valor que vai para os municípios, isso significa uma compensação de 2,5 bi a mais para os municípios brasileiros com essa medida de compensação. Olha, aos vagabundos bolsonaristas que estão aí falando assim, ai, olha a turma do amor destilando ódio. Eu destilo ódio mesmo, porque pra mim vocês não são nada além de criminosos. Criminosos que falam mentiras nas redes. Fazem as pessoas ficarem loucas. Vocês espalham o terror no nosso país com mentiras vagabundas, com coisas imbecis que vocês fazem, com mentiras, e o pessoal acredita. Vocês são criminosos, e criminoso tem que ser tratado assim, como eu tô falando. Vocês são vagabundos, safados, picaretas, pilantras. É isso mesmo.
Tá bom? Não gostou? Tchau. Não gostou? Tchau. Tá? Caso contrário, liga aqui pra ver se você tem um mínimo de hombridade, pra ver se tem um mínimo de honra pra vir aqui e rebater o que eu tô falando aqui, bando de vagabundo.